Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984410010, manda o WhatsApp pro Maninho pra participar do Manos Radio Show. Aí você já sabe, né, cara, a política tá chegando esse final de semana, então você só tem uma semana pra brigar com a tua família por causa de política, depois acabou, depois vai ter que esperar mais 2 anos, então capricha e briga agora. Essa semana é semana derradeira, tá? Faz isso, aquele balaio no grupo da família, não podia falar de política, joga lá hoje, até sexta o pau pega. Até porque depois, acho que a partir de hoje ninguém mais pode ser preso, tem essa treta aí da política. Tá bom, mas vote consciente, né? Vote consciente, a eleição tá chegando aí, tá bom? Vote de verdade, com consciência, né, cara? Com responsabilidade, belezaça? E responsabilidade, olha, a empresa do meu convidado eu sei que tem, porque trabalha com uma treta cabulosa, gigantesca. Não entendo nada disso aqui. Eles trabalham com tecnologia de reuso de água. Eu já tive o prazer de receber aqui comigo alguns sócios da Hidrix, e hoje eu tenho o prazer de conversar com Jonathan Vargas Linhares, engenheiro químico. Meu velho, prazeraço te receber. Como é que tá? Tudo bem? Mano, boa tarde, prazer estar aqui conversando com vocês também. Tá, quem teve comigo aqui foi o João, que você falou? Não, foi o Gustavo e o Pedro. O Pedro e o Gustavo tiveram aqui comigo, tá? Exatamente. Não, o Pedro me recebeu lá, pô. Isso, me mostrou a parada toda lá, como é que funciona, não entendi nada, mas foi maravilhoso, a explicação do cara foi boa. Ô, velho, vem cá, você tava falando pra mim como engenheiro químico que você tem que responder 2 perguntas. Quais são as 2 primeiras perguntas? Isso, exatamente. Respondi a primeira pergunta, né? Minha profissão, engenheiro químico. Poxa, então me diz uma coisa, tu sabe fazer bomba? A segunda, e droga, tu sabe fazer? Sempre, cara, sempre, velho. Primeira coisa de perguntas sempre. Aí. Tá. Pô, você sabe misturar coisas. Se você sabe misturar coisas nas proporções certas. Tem que sair pela tangente, né? É. Mas o que você responde? Cara, eu vou te. Não, estuda, né? Que eu respondo? Olha, estudar eu estudei. Agora, sei fazer. Tá, pagando bem, de repente a gente consegue. Mas você sabe que depois do Breaking Bad, a engenharia química foi enxergada de outros olhos. Exatamente. Né, acho que é verdade também, né, cara? A série colocou o engenheiro químico num outro patamar. Colocou. E eu acho que é muito por isso, né? Um pouco por conta dessa ficção que a turma acaba associando. Uma série aí de renome, né? Pô, tá louco. Então a turma acaba associando direto. Mas a verdade é, a gente aprende bastante coisa, né? Dá pra brincar bastante. Tá, com certeza, né? Mas já fez muita cagada na faculdade, vocês fazem, cara. Porque... Nossa. Imagino, velho. É que na verdade vocês vivem de experiência, né? Eu, além de fazer bobagem, aí é um problema pessoal meu, porque eu sou muito desastrado. Então, laboratório pra mim, além de fazer as bobagens no laboratório, não podia mexer em vidraria, né? Porque senão eu ia quebrar alguma coisa. E quebrava? Eu quebrava, imagina. Aí é frágil aquilo, deve ser frágil. Imagina, é frágil. Daí dependendo do que tu tá fazendo, agora dei um tapa em alguma coisa, tô lidando lá com nitrato de prata, pronto, né? Acabou, tá tudo. Sabe que tem um amigo meu que ele foi fazer engenharia química e ele abandonou porque era daltônico. É verdade, cara, descobriu isso. Não tinha como, cara. Como é que vai misturar as coisas? Ver a reação, ver. Não tem, velho. Sabe que no passado era isso aí, né? A química basicamente era pela cor. Tá. Pelo cheiro, a maioria deles se intoxicavam por conta disso, né? Ficar lá sentindo fragrância. É veneno ou não é? Bota o dedo. Pô, era assim, pô. Imagina, na época, a gente volta lá na história da engenharia, né? Da engenharia química, da química, na verdade, né? Que os egípcios, por exemplo, era o seguinte, descobria se era o conceito ácido base lá, foi descoberto dessa forma. Se tinha um gosto astringente, né? Era uma base lá, se tinha algo que queimava, que sentia uma forma diferente, era um ácido, e assim eles definiam. Então, enfim, já mudou um pouquinho. Mas por que você vira engenheiro químico? É paixão, cara? Porque, pô, é algo muito específico, né? As engenharias são muito específicas. São. Eu, na verdade, assim, desde criança, a ideia era, eu queria ser engenheiro, né? Ninguém me contou né, o que eu ia encontrar. Enfim, se tivesse alguém me contar, talvez não teria essa pretensão. Queria ser engenheiro mecânico. Aí estudei, fiz Senai, aprendi muita coisa, mas o Senai me disse o seguinte: Jonathan, tu não quer ser engenheiro mecânico. Enfim, aí fui. E eu sempre tive muita vontade de entender como as coisas funcionam, qual o princípio das coisas, como tudo aconteceu.
E aí a engenharia química foi me mostrando que talvez era o melhor caminho para isso. Tá, então, gosto muito disso. Quem viu The Big Bang Theory, você viu? Sim. O Sheldon define os engenheiros. Cara, o Sheldon, pô, velho, eu me lembro de uma que ele define. Eu peguei uma frase dele aqui porque eu vi isso aí, eu nunca esqueci. Segundo o Sheldon, o engenheiro tem um trabalho servil tedioso a ser executado por um macaco ou por um engenheiro, cara. O bicho é foda, cara. Não, é foda. Mas vocês engenheiros sofrem isso, cara? Não, porque a gente tá numa esfera diferente, né? Tá. A gente tá lá em cima e o restante tá embaixo. Mentira, tô brincando. Agora entendi por não, quê. mas quando eu falo assim, uma esfera diferente, lá na brincadeira, é o mundo acadêmico, né? Lá na série, lá, enfim, é aquele mundo acadêmico. Daí tem muita aquela disputa lá do físico, do engenheiro, enfim, da outra turma. O meu cotidiano não é esse, não é. Exato, a vida trabalho, real. Pô. Então a gente acaba não tendo esse tipo de discussão. Mas quando entra no mérito científico, aí existe essas. O biólogo tem toda a condição dele, não. As coisas acontecem dessa forma. O químico tem, não. Tá, mas vem cá, mas a aplicabilidade científica no mundo comercial, ela é completamente diferente. É muito diferente. Não, é completamente diferente. Você tá vivendo, você tem que entregar resultado. Sem dúvida. O que a gente aprende a verdade é que eu sempre defini uma graduação ou qualquer outro tipo de educação como uma forma de aprender a estudar. Eles vão lá e te dão um caminho, né? Te ensinam, olha só, o método de pesquisa é esse, a forma de estudar é essa. Exigem de ti resultado para aquela condição, para aquilo ali. Mas no final, aquilo ali é um compilado de algumas informações onde a gente já sabe a resposta, né? Agora, na vida real, muitas vezes a gente não sabe o que esperar. A coleta de dados não é a mesma, as informações, enfim. Né? Eu não sou, o meu trabalho hoje não trabalha... Eu não tenho uma liga. Às vezes o pessoal pensa, o químico é aquele que fica formulando lá no laboratório. Tem nada a ver com isso? Não tem nada a ver com isso, né? O engenheiro químico é aquele cara que veio para fechar uma lacuna que existia dentro de um processo produtivo, né, e um laboratório. Que o engenheiro mecânico fazia parte e o químico industrial fazia outra. Tinha uma distância ali. Exatamente, mas no final os dois não conseguiam conversar a mesma língua. Então veio a necessidade da criação do engenheiro químico. Então o engenheiro químico é justamente esse cara que faz essa interlocução entre a química do laboratório e a aplicação dentro de um processo industrial. Tanto que o engenheiro químico ele é declarado também como engenheiro de processo. Ou seja, o que a gente trabalha é processo, né? E aí, ao longo da minha carreira boa parte eu trabalhei voltado para gestão e controles ambientais. E dentro dessa trajetória e hoje eu fui direcionando mais para o tratamento com águas. Mas onde é que entra a Hydrix na sua vida? A Hydrix entrou há quase 3 anos. Quase 3 anos, né? Eu sou natural do Rio Grande do Sul, de Santa Cruz do Sul. E vim pra cá em 2011. Graças a Deus perdeu o sotaque. Graças a Deus, pelo menos. Eu vou... Sabe que eu apanho quando eu falo isso, né? Minha esposa é gaúcha, né, cara? Tem bastante problema em casa. Eu no passado tinha bastante sotaque, né? Convivia mais com o pessoal gaúcho, inclusive a empresa onde eu vim trabalhar era colegas gaúchos, enfim, tudo mais. Mas aqui... Volta e meia, eu sou... Como é que é? Aqui eu ainda sou estrangeiro, sou de fora, sou gaúcho. E quando eu vou pra lá, eu sou catarinense. Não é mais nativo. Não sou mais nativo, perdi. Então, mas daí veio pra cá? Aí vim pra cá. Mas não veio pra cá pra trabalhar, né? Vim a trabalho. Eu trabalhava numa multinacional, no setor do tabaco. Então nós tínhamos unidades lá no Rio Grande do Sul. Na época, descontinuamos uma. Iniciamos outra aqui em Araranguá. Então eu vim para cá transferido, né? O meu QG, o meu escritório era aqui. E fazia a interlocução também entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na época. Então, mas vim transferido, vim a trabalho, já vim empregado para cá. E aí fiquei lá alguns longos anos, foram 14 anos dentro da indústria, né? E aí depois, quando saí de lá, iniciei nessa trajetória de empreender e de tentar, né, buscar um negócio dentro daquilo que era o que eu entendia que era o melhor para mim, dentro da engenharia. E logo algum tempo depois conheci o pessoal da Hydrix,
na época, enfim, a Hydrix já tem a Hydrix já tem mais de 10 anos, tem quase 15 anos, na verdade, né? Então tem uma longa história aí. Ambos os meus sócios são pessoas que já vieram da indústria também, trabalharam muitos anos, então tem um grande know-how aí. E eu entrei como um parceiro na época, né? A gente começou a fazer alguns trabalhos juntos, existiam algumas demandas e eu comecei a gostar daquilo ali, junto com eles, né? Um ambiente legal, enfim, o trabalho interessante, era aquilo que eu buscava. E a gente começou a aproximar essa relação, ficou cada vez mais sólido, até que em algum momento fui convidado a participar do quadro societário. Legal. Né? E aí essa relação só se fortalece hoje, a gente vem fazendo juntos aí. E eu sempre falo também, né, não somos só nós três, né? O time que trabalha conosco é muito bom, muito bom. E essa turma toda aí é que tá fazendo tá trazendo esse resultado aí que ele está. Vamos falar do reuso da água. Vamos. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. Eu tenho o prazer de receber aqui sócio da Hydrix, Jonathan Vargas Linhares, engenheiro químico. Eu já volto aqui na 92. Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam, a engenharia química nos conecta, né, cara? E deixa eu ver aqui, a tecnologia em reuso de água, tratamento de água nos conecta. Se você acha que é só passar por um filtro de barro, aquele filtro velho que você tinha na sua casa, que você nunca limpou o filtro, né? O filtro ele não tá mais nem marrom, ele já tá nojento já. Eu tenho o prazer aqui, o cara que tá aqui, engenheiro químico Jonathan Vargas Linhares, sócio da Hydrix. E agora sim a gente vai falar sobre reuso e tratamento de água, é isso mesmo? Chegamos agora no motivo da entrevista. Ah, legal. Tá, mas diz uma coisa. Os seus sócios vieram aqui, a gente falou sobre o UFOI, que foi um baita caso. Exato. Né? E aí eu nem vou voltar para aquele assunto técnico, que eu nem lembro mais direito, cara. Eram microns, milionésimos de microns e sei lá o que, cara. Resumidamente, que trabalho que vocês fizeram no UFOI, Jonathan, para o pessoal entender o que é o reuso da água? Legal. Esse caso da UFOI, a gente sempre fala assim, é um case muito bacana, porque é uma obra, um empreendimento imponente em termos de capacidade produtiva, né? Tá. E o resultado que ele entrega, né? A gente sempre, quando faz uma apresentação, usa inclusive esses 3 frascos aqui para mostrar um pouquinho do que é esse resultado quando a gente fala. Quem tá em casa não tá vendo, né? Mas vamos explicar para a galera que tá em casa. Então, esse caso lá no UFOI, nós estamos falando lá de uma planta de reuso de água. Um parênteses, antes, quando a gente vai falar de reuso, gosto de fazer a menção de que reuso é um pouquinho diferente de captação de água da chuva. Tá. Né? Captação de água da chuva é legal, tem os seus propósitos, enfim, é interessante, mas reuso de água, quando a gente fala, leva para um conceito de processo industrial, mas leva para um conceito tecnológico. Então é esse tipo de reuso que a gente está falando. O que é o reuso basicamente? Se for falar de indústria, a indústria utiliza água no processo, tem indústrias que usam muita água no processo, parte dessa água acaba ficando suja, contaminada e tem que ser descartada. Para descartar isso, primeira coisa, tem que tratar. Hoje existem legislações que regulamentam isso, tu não pode lançar isso num rio, num lago, num córrego, uma água contaminada. Já se fez muito isso na história. Já se fez muito. Bom, a gente conhece bastante a nossa história aí, Brasil afora, né? E então existe uma legislação. Até a nossa água do carvão, né, cara? Sem dúvida. A nossa história aqui, a gente viveu essa dor, né? Mas por quê? E era a condição que se tinha na época. Se desconhecia os efeitos. A verdade era essa, né? Muita coisa a gente desconhecia. Foi conhecer depois ao longo do tempo, mas muita coisa já estava acontecendo e era difícil voltar atrás. Então, em resumo, as empresas hoje têm que fazer o tratamento dessa água antes de lançar no rio. Isso é comum, vamos dizer, é até uma obrigatoriedade. Quando a gente entra com o reuso, a gente utiliza dessa condição, esse efluente tratado, né? Quando a gente fala de água contaminada na indústria, é o efluente industrial. Então esse efluente tratado, nós entramos com um processo, com algumas tecnologias de engenharia, para condicionar esse efluente, que ainda é uma água suja, uma água contaminada, numa água tecnológica, numa água técnica que pode voltar ao processo produtivo. Quer dizer, na verdade, a água estar suja não significa que ela está contaminada também, né?
Ou necessariamente é a mesma coisa? Na verdade, isso sempre depende do espectro que a gente está olhando, né? Depende para que ela está contaminada. Por exemplo, para beber, vamos pensar assim, uma água de chuva. Uma água de chuva caiu no telhado, pegou a sujeira do telhado, né? De alguma forma, para beber, ela está contaminada. Entendi. Né? Então, tem lá vírus, bactérias, enfim, outros contaminantes que para nós não é adequado. Tem até uma chuva ácida, dependendo que ela já vem... Isso, aí a água já vem num pH mais baixo, aquilo ali já acaba trazendo algumas complicações. Então, contaminação e sujeira, vamos dizer que eles andam juntos. Mas enfim, nós temos esse efluente que tem que ser tratado. Então nós aproveitamos o gap, que tu já tem algo a fazer, já tem que entrar com uma tecnologia, já tem um dispêndio ali. Então nós entramos com uma tecnologia para fazer um polimento, a gente pode chamar de um polimento desse efluente. Então o que a gente tem? A gente tem uma água extremamente contaminada, né, um efluente contaminado, que é tratado e na maioria das vezes era lançado no rio. Lançado aí, Rio Criciúma, enfim, outros rios afora. A partir desse efluente, antes de lançar, ao invés de lançar esse efluente tratado, nós entramos então com mais uma tecnologia para voltar agora como uma água mesmo de boa qualidade, para ser utilizado no mesmo processo produtivo ou em outros fins, em outras atividades de uso secundário. Mas isso é perpétuo? Esse reuso, ele... Sem dúvida, é o que a gente chama de circuito fechado. No meio do caminho existem algumas perdas, né? Vai ter que fazer limpeza dos equipamentos, tem perdas, tem processos que absorvem a água, né? Que essa água fica incorporada no produto. Tem outras perdas por evaporação, enfim, uma série de perdas, né? Aí tu tem alguma reposição, tem que utilizar a água de alguma outra fonte para repor, mas nós consideramos né? O meio, né? O nicho que trata disso trata como circuito fechado, né? Ou seja, tudo que eu utilizo eu não descarto. Utilizo tudo no meu próprio propósito, no meu próprio processo, tá? E esse caso da UFO foi justamente isso. Então tinha-se lá um efluente. A UFO, assim como outras empresas do segmento têxtil, consome muita água no processo produtivo. Porque elas lavam jeans, na etapa de essa lavagem, né? Exatamente, principalmente na etapa de lavação do jeans. Então essa água tinha que ser captada de algum lugar, era tratada e depois tinha que ser lançada. Então o que a UFO e outras empresas estão buscando é fazer esse circuito fechado. O Brasil não tem um grande histórico de falta d'água, né? Não tem grandes... nós não conhecemos ainda o que é a realidade de não ter água. Mas já está começando em algumas regiões, algumas micro-regiões, a aparecer alguns impactos disso tudo. Por exemplo, nós temos um cliente em especial agora que lá não é uma planta de reuso, é uma planta de tratamento de água mesmo, pelo mesmo processo, pela mesma tecnologia, mas para captação de água do rio. Capta a água do rio, trata como se fosse a Casan ou um Samai, trata essa água, tem uma água então potável, uma água para consumo, uma água com a mesma qualidade para consumo humano, e utiliza no processo produtivo, uma indústria do segmento de beneficiamento de arroz. O que acontece lá? Eles utilizam essa água bruta deles, a água que eles captavam era de poço profundo. Acontece que os poços lá estão secando, não está tendo mais água, e a água talvez o principal insumo para o processo produtivo dele. Então tu já começa a enxergar alguns impactos daquilo que a gente não tinha no passado. É longe a empresa? Não, aqui em Meleiro. Caraca, do ladinho. Meleiro, então aqui do ladinho. Aí tem um outro cliente tão próximo quanto, que da mesma forma. Poxa, água, eu preciso de água, e se faltar? Enfim... E esse caso da UFO é justamente isso. Então entrou hoje esse empreendimento que tem lá tem capacidade para tratar 60 mil litros de água por hora. Isso dá um equivalente a 1 milhão e meio de litros por dia, né? E se nós fôssemos converter esse volume todo em água para abastecer uma população, nós estaríamos falando de uma população que consome aí, uma população de 10 mil pessoas. Ou seja, pega um município pequeno. É por um mês, por um dia? Não, como é? Por um dia. Por dia. E esse volume é para abastecer por dia. Então uma planta como aquela ali, se eu se instalar numa comunidade de 10 mil pessoas, abastece aquela turma ali perenemente, né?
e uma instalação pequena, uma instalação compacta, muito diferente do que a gente conhece nos sistemas convencionais. E lá foi justamente isso. Então hoje, a gente não consegue talvez visualizar os frascos que nós temos aqui, mas é realmente assim, uma água extremamente suja, passa por uma série de processos de tratamento e no final tu tem uma água equivalente a uma água potável, né? Então essa é a técnica de reuso. E quando a gente fala vamos falar de cases de reuso, por exemplo, aqui nos últimos meses que a gente acabou trabalhando. Então, pra gente ter ideia da dimensão, das oportunidades que existem de reuso. Nós falamos agora da Ufue, que é uma empresa que trabalha no segmento têxtil. Tem uma outra empresa que é uma lavanderia de artigos hospitalares. Se assemelha muito, mas o processo empregado lá é diferente. Aí nós empregamos um processo convencional, vazão maior também. Lá nós estamos falando de 20 metros cúbicos hora ou 20 mil litros por hora. Mas já são dois segmentos bastante distintos. Esse caso dessa lavanderia, inclusive, é lá em Timbé, e da mesma forma, não tem poço, não tem capacidade de absorver. O rio que passa lá não tem capacidade de receber aquele efluente tratado, porque senão o rio não dá conta, né? Então, o próprio rio não dá conta de receber. Não dá conta de receber, porque a carga é muito alta. Entendeu? Então tem todas essas nuances. Aí nós falamos de duas do segmento têxtil. Aí depois nós temos uma empresa de logística em Imbituba, que nós estamos entregando a obra agora. O efluente lá é basicamente o quê? Olha só a diferença. A chuva que precipita no terreno, uma área gigantesca, a chuva que precipita acaba absorvendo os contaminantes do chão, porque é um centro logístico. Então trabalha muito com carvão, distribuição de carvão para o porto. Então fica aquele resíduo do carvão, volta e meia um resíduo de fertilizante. Quer dizer, a chuva cai ali. A chuva cai ali, lava tudo e vai levar pro rio, enfim, para alguma outra bacia. Então o que se faz ali é tratar esse efluente e reutilizar ele pro abatimento de poeira do próprio pátio. Imagina, quem conhece a atividade de carvão ou atividade de mineração em si, é muita poeira, muita poeira. Então tu tens lá, trata essa água, parte dela tu acaba, além de ter uma água, um efluente tratado em condições de lançamento ou de reuso, e tu reutiliza ela abatendo poeira numa condição de verão e de clima seco. É muita água que se consome para isso, porque é muita estrada, muitas circulações de caminhão, e, enfim, acaba se consumindo bastante água. Então é uma água que acaba... Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que, por exemplo, a marinheiros, isso há muito tempo, eles já conseguem converter urina em água potável. Isso é muito comum, inclusive em embarcações há muito tempo já. O que eu tô vendo ali esse efluente, essa água contaminada da UFO, ela se torna potável depois? A qualidade dela é considerada uma água potável. Eu não vou beber, mas ela é considerada, é isso? Mas o que acontece? Por que a gente fala assim, a qualidade é com reticências, ou com alguns parentes. No Brasil, não é permitido reuso de água para consumo humano. Porque não tem falta. Se tivesse falta... Exatamente. Essa discussão foi deixada de lado, né? Foi deixada, vamos para depois. Mas a qualidade da água atende isso sim. Aí você falou enfim, dos marinheiros. Hoje, muito mais comum do que o próprio trabalho que os marinheiros fazem. Hoje qualquer plataforma de petróleo tem uma instalação lá para produzir água potável a partir de tratamentos de tecnologia por membrana. Não é necessariamente essa tecnologia empregada nesse caso aqui da UFO, mas essa tecnologia é uma parte. Mas essa é a mesma que o Bill Gates anunciou há uns 10 anos? Essa tecnologia de membrana aí? Porque eu me lembro que ele falou muito sobre isso. Isso, tratamento de água. Isso, só que quando o Bill Gates falou e outras empresas depois vieram falar, também falavam muito da osmose reversa. Isso, me lembro. Que é a segunda etapa, vamos dizer assim, ou melhor, uma segunda tecnologia. A osmose reversa, a grosso modo, o que a gente conhece hoje, o que a turma talvez tenha ouvido mais falar, é para dessalinização. Dessalinização da água do mar, por exemplo, né? Então hoje, existem países que já utilizam isso já é o normal deles. Singapura, Israel, outros países que têm justamente essa necessidade, né? Que estão enfrentando qualquer tipo de dificuldade na captação de água, já utilizam dessa tecnologia. Mas ela não é exclusiva para a água do mar.
Não é uma tecnologia exclusiva para água do mar. Uma água dessalinizada, isenta de sais, não é uma água boa para consumo humano. Né? Ao invés de hidratar, ela vai desidratar. Exatamente. Então, tem uma água isenta de sais. Isso é um problema. Né? Então, ela vai ter um efeito adverso no organismo. Mas a osmose reversa entra muitas vezes quando tu tem uma concentração de sais muito grande. Por exemplo, para consumo humano, qual é o critério da concentração de sais? 500 miligramas por litro. Enfim, é a concentração que está definido lá na legislação que define padrões de potabilidade de água. Mais do que isso, tu começa a sentir aquele gosto salgado na água, daí ela já começa a causar outros tipos de complicações. E muito baixo, uma concentração muito baixa, causa, né, vai levar aí vai desidratar, na verdade. Vem cá. Tem uns amigos meus aí que eles agora já estão indo no mercado escolhendo água pelo pH. Tá, mas daí, eu quero saber se isso é verdade ou não. Tem algum fundamento, porque o cara não entende nada, ele fica agora olhando garrafinha no mercado. O pH tá errado e tal. Esse é bom, esse é ruim. O cara não entende nada, pô. Eu recebo algumas mensagens sobre isso, pra responder. Vamos lá. Na verdade é o seguinte, qual é a comparação? E isso quem foi que trouxe e confundiu todo mundo foi, enfim, tem um médico aí que não vou entrar no mérito de quem é ele, mas que causou esse embaraço todo e fez uma continha que até hoje ninguém sabe explicar, que não faz sentido, mas enfim, ninguém sabe explicar porque não realmente assim, não tem lógica. Mas a questão do pH, o pH faz sentido, não faz? Faz por quê? O nosso corpo, o corpo humano é composto de 70% de água, 70% e 72%. Parte dessa água está no sangue, enfim, nas nossas células, enfim, tudo mais. O pH do sangue é em torno de 7,22, 7,21. Enfim, pH é a condição que o sangue está lá, e esse pH é ele que vai direcionar todas as reações químicas do corpo, ou boa parte delas. Tá? Então, o pH da água influencia no quê? O principal propósito é justamente esse. O pH do sangue é 7,22. Se eu entrar com pH muito baixo, uma água com pH muito baixo, uma Coca-Cola que tem um pH de 4, né? Teoricamente, eu estou acidificando o meu corpo. Quando eu acidifico o meu corpo, eu estou revertendo algumas reações. Eu estou dando prioridade para reações indesejadas nas minhas células, enfim, né? Na própria transferência de oxigênio pela corrente sanguínea, enfim, começa a impactar em algumas coisas. Comer carne não muda o pH. Não muda nada. Que bom, obrigado. Eu só queria isso aí. O resto nem me interessa. Comer carne, então, não vai mudar o pH. Não vai mudar nada. Mas, assim, em resumo, essa questão do pH, ela é legal se preocupar, mas tem outras coisas ali na composição da água muito mais interessantes. A gente olha lá, eu sempre faço essa observação quando alguém me pergunta sobre isso. Olha lá na tabelinha lá, vê lá, resíduo de evaporação. Resíduo de evaporação a 180 graus, é o que está lá. Ou concentração de sólidos totais dissolvidos. Essa é talvez a principal informação que está lá na garrafinha de água, porque ali vai estar se a água tem uma concentração de sais adequada ou não, que é aquilo que a gente falou antes. Mas o que é adequado, então? O que é adequado? Nós estamos falando ali na faixa de 100 a 200. É uma água adequada, uma água boa para beber. Tá menos que isso, é ruim, Jonathan? Não é a melhor, mas não é ruim. Vai ser ruim se eu começar a estar falando lá na casa de 20, de 10. Aí eu já tenho... Praticamente isso, mas não vai ser o caso. Nós não vamos ter essa condição numa água mineral. Tanto que a água mineral chama-se água mineral porque tem uma série de sais minerais aqui dentro. Né? E é isso que a gente preocupa. Mas você vai explicar isso na volta. Eu tenho o prazer de receber ele. Baita aula aqui comigo, engenheiro químico. O Jonathan Vargas Linhares, sócio da Hídricos. Rapidinho, eu já volto. Tem um abraço pra você aqui, mano. O Jonathan é um baita profissional e amigo. Abraço do Gustavo pra você. Opa. O sócio, então, cara. Obrigado, Gustavo. Isso é dever de casa. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. Hello, Humanos, voltamos. Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92. E hoje eu tenho o prazer de receber o engenheiro químico e sócio da Hídricos, o Jonathan Vargas Linhares. E já tem pergunta pra você. Falei, você mexeu no vespeiro, falou de Coca-Cola, pH. Agora os caras já estão aqui alucinados. Mano, boa tarde. Mano, eu fiquei com uma dúvida
sobre a questão do pH. Existem alimentos ácidos, como limão, por exemplo, que acredito que apesar de terem pH ácido, são benéficos, ou não? Se achar pergunta pertinente, pode fazer, mas é claro que eu vou fazer. Faz sentido ou não, Jonathan, isso? Não, total sentido. Matheus Costa, um abraço, meu velho. Total sentido. O que acontece quando a gente fala lá de pH de água, por exemplo, porque a água, enfim, é um dos elementos que a gente consome, né? E justamente por conta da concentração. Mas a gente precisa, sim, muito de ácidos. Inclusive, que tipo de ácido? Um dos ácidos que tem no limão, na laranja, na bergamota e desses frutos cítricos é o ácido cítrico e o ácido ascórbico. O ácido ascórbico é a famosa vitamina C. Vitamina C, né? Então, quando a gente fala de ácido, não é necessariamente um problema. Não é um problema. Então, consumir limão, né, enfim, que tem as várias formas de consumir limão, né? A turma que consome limão em jejum. Aí entra no mérito lá dos bioquímicos, da turma da nutrição. Mas sim, limão faz bem, não vai causar... Não vai causar problema? Não. Você não vai tomar 10 litros por dia. Exatamente, não vai tomar 10 litros por dia. Daí... Ô Bruxo, mas vamos lá. Então, voltando pro tratamento da água, você tem uns modelos que você trouxe aí. Você trouxe uma... Né, para quem tá em casa, uma garrafinha com uma água azul. Exato. Ela imagino bem contaminada, né? É uma evolução de processo, é isso? Exatamente, exatamente. Mostra para quem tá no vídeo vai entender, quem tá em casa só vai ouvir. Vamos lá, vai. Vamos lá. Então nós temos um frasco aqui com uma água azulada e com um efluente contaminado, bastante contaminado, que é o efluente que sai dentro do processo produtivo da indústria têxtil. Essa segunda do intermediária, aqui a garrafinha do meio, é o que seria o efluente tratado. Aquilo que a empresa já fez o dever de casa, já tratou, tá pronto para lançar de volta no rio, enfim. Aqui no terceiro frasco, nós temos então após o emprego do sistema de tratamento por membranas do tipo ultrafiltração, onde nós transformamos então o efluente tratado numa água tratada. Uma água com qualidade para ser novamente utilizado lá no processo produtivo. Aí imagina, nós estamos falando aqui de um processo produtivo de lavação de jeans. Então a gente sabe que precisa de uma água de boa qualidade. Se eu tiver uma água turva, uma água contaminada, uma água com coloração, ela vai impactar diretamente no momento do tingimento. Entendi. Né? Ou mesmo no momento de lavação. Então eu preciso de uma água de extrema qualidade. Outra coisa, por que retirar, nesse caso aqui, nós não temos uma água desmineralizada, nós temos uma água ultrafiltrada, ou seja, uma água que passou por uma barreira física. Você falou antes do filtro de barro, né? Filtro de barro, aquele que a gente conhece. A grande verdade é que a ultrafiltração, que é o processo que foi empregado aqui, é uma cópia fidedigna do filtro de barro. Só que utilizando uma composição polimérica, um plástico de engenharia, a gente poderia chamar, né? Então essa membrana, ela é uma membrana microporosa que replica muito bem a mesma porosidade do filtro de barro. Então, com o emprego de uma pequena quantidade de pressão, nesse caso aqui, uma pequena quantidade de pressão naquela água que vai ser alimentado o equipamento, acontece a permeação, a filtração dessa água. Então, todo aquele contaminante vai ficar na estrutura externa da membrana, passando para dentro somente a água, vamos dizer assim, a água limpa, vamos chamar assim, né? Mas a água descontaminada. Que tipo de contaminante que esse processo consegue tirar? Todo tipo de sólido em suspensão, aquilo que deixa a água turvada. Por exemplo, cerveja. Cerveja é turva, certo? A gente não consegue enxergar do outro lado. Pega um frasco e não consegue enxergar do outro lado. A luz não transpassa. Isso é a turbidez. Então ele tira tudo aquilo que causa essa turbidez, tornando essa água translúcida, não retirando cor. A cor ele vai manter. Aí nós temos que entrar com outro processo, que é o processo de osmose reversa, para remover a cor. Uma dúvida, claro, porque por favor. Quando você trata uma água de piscina, toda a sujeira vai para baixo. Exato. Sei lá, exato. Agora me veio um negócio na cabeça aí. Na piscina a gente faz um procedimento muito parecido com uma concessionária faz hoje. Adiciona alguns produtos. Esse material que vai para baixo, ele é mais denso que a água. Então a tendência natural é de precipitar.
O que acontece na piscina, nós entramos com alguns produtos químicos que auxiliam, que facilitam essa precipitação, essa sedimentação do material. Aí vai tudo lá pro fundo. Tá, mas isso não tem nada a ver com esse tratamento de vocês? Não tem necessariamente a ver. Nós trabalhamos com processos convencionais. Então, mas é uma ultrafiltração, é isso? Isso aqui é uma ultrafiltração. O nome da técnica é ultrafiltração por membrana. Por que ultrafiltração? Porque essa membrana tem um poro tão pequeno, e a capacidade de filtração dela é muito maior do que sistemas convencionais de filtração, então Quando você fala pequeno, tenta me explicar. Teu sócio tentou e não deu. Fala, qual o tamanho desse poro? Nós estamos falando de um poro de 0,01 a 0,08 micras. Nossa, cara. Ou micrômetros, né? A micra é o quê? É micrômetro. Aí vamos pensar o seguinte, o que não passa vamos chamar nessa membrana, nesse poro? Bactérias não passam. Caraca. Moléculas orgânicas muito grandes não passam. Mas vamos pensar assim, bactéria não é visível a olho nu, certo? A gente não consegue chegar, então já é uma estrutura muito pequena. O vírus do Covid, por exemplo, uma membrana de ultrafiltração tem capacidade para retenção para não deixar passar um vírus do tamanho do vírus do Covid em até 75%. Caraca. Tá? Por que isso? Porque, enfim, alguma coisa o vírus tem uma característica um pouquinho diferente das bactérias, porque ele tem uma estrutura muito menor que uma bactéria. Então alguns vírus acabam passando, outros vírus não. O vírus do Covid é um daqueles que nós temos certa eficiência para remoção, inclusive no sistema de ultrafiltração. Que mais que não passa? Você está falando que passa e não passa? Isso. Aí vamos pensar aí. Bom, o que passa? Tudo aquilo que produz cor na água vai acabar passando, porque isso são sais. Os corantes, os pigmentos, eles são basicamente sais inorgânicos. São muito pequenos, né? Nós estamos falando na casa de angstrom, né? Que é uma unidade de medida muito pequena, e eles acabam passando. Mas em termos de água, voltando lá o que a gente falou antes, em termos de água potável, tudo que fica retido aqui é o bastante para transformar isso numa água potável. O que acontece hoje, no Brasil ainda é muito incipiente, mas está se caminhando muito para isso, é substituir as estações convencionais de tratamento de água por estações com emprego de ultrafiltração. Tu tem um requisito de área muito menor, adição de produtos químicos muito menor, necessidade de captação de água muito menor, volume de rejeito, de resíduos. Então, são alguns dos benefícios que se tem quando se emprega sistemas de tratamento como esse. Mas essa membrana não é produzida no Brasil, imagino? Não, essa membrana hoje não existe nenhum fabricante de membrana no Brasil. Todas elas são fabricantes importados. Nós estamos falando de fabricantes americanos, fabricantes japoneses, os chineses, né, que estão numa corrida tecnológica aí fora do normal. E basicamente são os três principais. O que é? Uma esponja, Jota? Não é uma esponja, imagina um plástico. É engraçado essa membrana de ultrafiltração, inclusive, se a gente olhar só a membrana, parece um canudinho bem fininho. Então são vários canudinhos como esse. Milhares, imagino, sei lá. Que nós não conseguimos identificar. A olho nu nós não identificamos esse furinho, esse poro. Nós não identificamos isso. É uma estrutura, literalmente parece um canudinho. Então são vários canudinhos como esse, aproximadamente 13.800 dentro de um vaso de membrana, fazendo essa filtração, só passando aquilo que for menor que esse poro. Mas é bem devagarzinho que sai isso aí ou não? Ou é rápido? É na vazão que eu procuro. Por exemplo, vou projetar um equipamento para produzir 100 mil litros por hora. Ele vai passar nessa vazão. Aí você tem que aumentar a quantidade de... Aí tem que aumentar a quantidade de membranas. Ótimo. Entendeu? Então, para produzir, por exemplo, essa quantidade aí, 100 metros cúbicos, vamos botar em números, para abastecer um município de 25 mil pessoas. Né? Nós vamos ter lá 20 módulos de membrana, uma membrana com 1,80 m de altura, né? Enfileiradas lá, enfim, trabalhando todas elas em paralelo.
Então, o número de membranas vai ser função da quantidade de água que eu quero. Mas uma dúvida, se tu colocar água, você precisa dar pressão para a água poder sair ou só colocar ali ela já vai sair? Isso, porque aí... porque se tu deixar ali, ela não vai sair. Exatamente, aí entra com a condição da pressão. Então, eu entro com uma pequena quantidade de pressão, nós estamos falando, para a turma que conhece pressão e conhece unidades de pressão, nós estamos falando de 2,3 a 2,7 bares, ou ATM, atmosfera, 2,3 a 2,7 atmosfera. Ou seja, 2 vezes e meia a pressão que a atmosfera exerce na nossa cabeça. Então é uma pressão pequena, bem pequena. Mas essa pressão já é suficiente para fazer, para criar esse movimento transmembrana, esse deslocamento da água. Exatamente isso. Então empregou pressão, nós conseguimos ter essa produção de água do outro lado. Ô Bruno, você vai ter que vir aqui para falar mais sobre, que não dá, acabou o tempo, cara. Diz uma coisa, o pessoal encontra vocês onde? Então, hoje nós temos o nosso escritório, nosso empreendimento aqui no mesmo lugar lá onde eu fui? Isso, aqui no bairro Argentina. O pessoal da região que quiser nos conhecer, os cachorros ainda moram visitar lá. Isso, temos 2 mascotes lá também. Mascotes da Flat, os 2 mascotes lá. Exatamente. Então pode nos encontrar ali no bairro Argentina, número 525. Enfim, tem uma placa grande ali na rua Fortaleza. Pode nos encontrar lá nas redes sociais, Idrix_BR no Instagram. Nosso site, inclusive estamos com um site novo, é bem bacana para a turma que quiser acompanhar lá, idrix.br. E, enfim, estamos à disposição aí para a turma que tiver qualquer tipo de projeto dentro do universo de tratamento de água. Reuso de água é um dos nossos portfólios. Mas é B2B, né? B2B. É de empresa para empresa, é isso? Isso, existem alguns clientes B2C. O cara tem uma demanda muito grande de água em casa, ou no sítio, enfim. Então nós temos alguns clientes desse tipo. Perfurou um poço, minha água não tá legal, quero tirar ferro, quero tirar turbidez, quero tirar... Então nós temos projetos desse tipo também, instalações menores. Inclusive a gente atende bastante gente aqui na região com esse perfil. Obrigado pelo papo. Obrigado. Obrigado, Jonathan. Obrigado a você. Tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. E a qualidade da água que você tá bebendo é boa ou não? Pergunta pro cara que ele responde. Não esqueça de uma coisa, somos todos humanos. E bebe água em pedra no rim é bem mais caro que um copo d'água, vai.